Fala galera, tudo beleza? Professor William, tô aqui com vocês para mais um super simulado. E hoje a nossa banca é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. É uma banca muito conhecida, uma banca tradicional. Gente, ela já fez provas aí, e aí, né, de acordo com os dados oficiais da FCC, ela já atendeu aí pelo menos 20 milhões de candidatos a vaga em concurso público. Então, ela tem bastante experiência, ela sabe o que está falando. Ela é uma banca que tem características muito próprias. E uma coisa é, quando você começa a se preparar e não sabe a banca, e aí você começa a se preparar atacando em conteúdo mesmo. Agora, quando você tem a banca que vai realizar, aí você precisa se preparar para aquele ataque, né? Você já sabe de onde é que vem ali as forças. Tem muita gente que só gosta de se preparar quando sai o edital. Mas quem é concurseiro mesmo, já sabe ali o que quer da vida, começa a se preparar antes. E quando a gente se prepara antes, normalmente tem uma noção de qual pode ser a banca, busca ali o último edital. E por vezes ali a gente chega até a FCC. A FCC ela tem bastante tradição, ela tem nome principalmente nas carreiras fiscais, onde lá ela exerce todo o seu poderio de mandar ver mesmo, pesar a mão nas questões. Uma característica da FCC é que ela é justa. Em que sentido? Se você pega uma prova, por exemplo, que cai língua portuguesa, uma prova de nível superior e uma prova de nível médio, tá ali muito claro, mas muito claro mesmo, que o nível de cobrança é distinto. Então ela vai cobrar aquilo que é para nível médio, aquilo que é para nível superior. Então ela é justa nesse sentido. Não como outras bancas que colocam tudo num balaio só e não respeita o grau de dificuldade ou identificando ali qual candidato que a gente então vai estar operando. Então fiquem bem ligados, fiquem bem atentos a isso, para que vocês possam acertar as questões e, é claro, né, gente, alcançar o seu tão objetivo de ser servidor público. Outras características que são muito importantes você se lembrar da FCC é que ela costuma cobrar grande parte do edital. Não vamos falar assim na totalidade, mas lá 80% do que está no edital é realmente cobrado em prova. Então, quando você vai fazer estudar, né, você fala, pô, eu tenho só 2 meses para a prova, dá tempo de eu estudar tudo. Tente estudar o maior número de conteúdos que você consiga cobrar, que você consiga abarcar ali no seu período de tempo. Diferente de bancas interdisciplinares, a FCC ela é uma banca, qual seria a palavra que a gente pode colocar? Monoconteúdo, né? Ela é monocromática. Cada questão ela vai cobrar ali um conteúdo específico. Então, assim, você não vai pegar uma questão ali que vai falar de PPP, que vai falar de LDB, não. Já na raiz mesmo dos conteúdos de conhecimentos pedagógicos, a gente sabe que se misturam algumas coisas. Por exemplo, eu misturo PPP com planejamento participativo com gestão democrática, porque esses assuntos eles estão associados. A FCC ela não vai elaborar uma questão dessa forma, não. Ela vai deixar muito claro para você qual é o conteúdo daquilo ali. Então, existem blocos de questões da FCC. Bom, muitos estudiosos tendem a falar que a FCC ela tem uma característica muito pontual, que é o seguinte. Cada um tem uma técnica para poder resolver prova. Tem gente que pega a prova e resolve da primeira até a última questão em ordem ali. A prova começa com língua portuguesa? Começa com língua portuguesa. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de começar por aquilo que eu mais sei. Eu, por exemplo, eu sei bastante conhecimentos pedagógicos. Então, se eu fosse fazer uma prova, eu iria começar com conhecimentos pedagógicos. Dentro de conhecimentos pedagógicos, que é um mundo de conteúdos, eu começaria por aqueles conteúdos que eu mais tenho chance de acertar. Por que isso, professor? Porque me dá mais propriedade. Quando você começa a fazer a prova, você está mais acordado, está mais animado, você tem mais energia. Então eu começo por aquilo que eu tenho mais chance. Por que eu falo isso? Porque tem professor, se você for assistir aula de português, o professor vai falar, começa com português, vai assistir conhecimentos pedagógicos, aí eu falaria, comece com conhecimentos pedagógicos. Tem lá o professor de lei orgânica, ele vai mandar começar por lei orgânica. Não, gente, começa por aquilo que você mais sabe. Quando você começa a fazer a prova, é a hora que você está mais atento. E se você está mais atento, você tem mais chances de não deixar nada passar batido. E isso conta para a hora da prova, viu? Depois, quando você corrige, você fala, por que eu errei isso? Se eu sabia. Aí quando você vai se lembrar, essa questão gera a questão 60, a questão 70 da prova. A FCC, uma característica comum dela é essa. Ela coloca as questões mais difíceis no início da prova.
Português lá, por exemplo, tem 10 questões. Normalmente as 3, 4 primeiras são as mais difíceis. Já dá aquele baque, aquele susto no candidato. Você já vai gastar toda a sua energia pensando naquilo e depois, quando você for fazer as questões mais fáceis, você já está mais cansado. Você já está pensando, não vou conseguir não, essa prova não era para mim, acho que eu não vou alcançar o mínimo. Isso vai se repetindo em cada bloco de questões. Então, faça com naturalidade a prova, beleza? Não, essa questão é muito difícil, deixa ela para depois e vai na fácil, porque já é ponto certo, sacou? Tenta ver o copo cheio e não o copo vazio. Essa é uma característica que a gente tem para FCC, mas que não normalmente aí para outras questões, outras bancas. A FCC, ela normalmente elabora questões com 5 alternativas. 5 alternativas. Normalmente, não há muito peguinha. A FCC não é uma banca que vai sacanear o candidato ali com peguinhas muito simples. Não, ela vai na literalidade do normativo, ela vai no entendimento claro e objetivo daquilo. Ela é uma banca muito atualizada. Então, se a gente for falar de legislação, ela vai cobrar atualizações. Ela pode cobrar aí jurisprudências, ela pode cobrar doutrinas. Então, se você não é o caso, a gente vai fazer concurso para a área da educação. Mas se você vai um dia fazer um concurso que é fora do âmbito da educação, tem que ficar atento a isso aí também, beleza? Gente, todas essas ações que eu estou trazendo aqui para vocês são perspectivas que valem muito a pena você considerar para que você possa acertar as questões na hora da sua prova. Sabe quando você vai viajar, aí você quer conhecer tudo daquela cidade, você consegue explorar melhor? Você tem pouco tempo, você vai ficar só 7 dias ali, mas você sabe que ali tem um restaurante assim, você leu na internet isso e aquilo. Hoje, a informação você precisa usar a seu favor. E aí há 2 formas de fazer isso. A primeira é você pesquisando sobre a banca mesmo, se ela é uma banca que anula muito, se ela é uma banca que dá muito pano para manga, se ela já fez muitos concursos para aquela área que você vai fazer, aqui no caso a educação, e depois fazendo questões. Porque tem gente que fica também só no blá blá blá, né? Que fica só no entendimento teórico da banca. Gente, a teoria é uma coisa. Isso aqui eu tô falando para vocês, eu tô trazendo a minha percepção de já ter feito questões da FCC, tá? Outra coisa é você colocar a mão na massa. É você pegar mesmo e falar assim, minha banca é FCC? Aí você vai lá e imprime 20 provas da FCC. E você se desafia. Todos os dias você vai fazer uma prova. Eu tenho certeza que ao final dos 20 dias, você vai ter propriedade para conversar com qualquer pessoa sobre essa banca. E esse é o meu desafio para você. Se a sua banca vai ser FCC, faça isso. Professor, minha banca eu não sei qual vai ser não, mas a última foi FCC. Então, se você não tem edital ainda, busque provas da FCC. A FCC, ela tem muita tradição, como eu falei para vocês, principalmente em concursos do âmbito judiciário, tá? Do poder judiciário. Então, você vai encontrar provas lá, normalmente para pedagogo, de tribunais, não necessariamente para professor. Existem provas nesse sentido? Existem, mas não são tantas assim. Por isso, meu desafio é que você faça todas. Se você não tem edital ainda e você sente que vai ser FCC, faça o maior número de provas possível. Gente, quanto mais questões você fizer, mais você vai ganhar conteúdo, vai ganhar técnica e entendimento da banca. Julgar uma questão com 5 alternativas, pode ter lá a alternativa que está mais certa, mais errada, mas não é muito característica da FCC não. Vai ter uma mesmo que vai estar certa, que vai estar de acordo, que vai estar escrito aquilo nos documentos, e as demais não. As demais vão destoar da realidade, vão destoar daquilo que é tido como verdade ali dentro de um entendimento mais geral, tá bom? Então, falado um pouco e apresentado sobre a FCC, é hora da gente fazer questões. Vamos lá? Olha aí, ó. Fundação Carlos Chagas. Não esquece isso, hein, gente? Essa sigla aí, para que vocês possam ter esse entendimento real e absoluto sobre todas essas ações. Vamos lá? Vamos começar aqui, então, fazendo aqui a nossa... Opa, sem querer... voltei. Vamos começar fazendo uma questão atualizada. Como eu disse para vocês, gente, a FCC ela faz muito concurso aí para o Poder Judiciário e também para a Assembleia Legislativa. Questão do ano de 2020, questão fresquinha, falando aí, olha só. No escopo da LDB, então já falar da Lei Diretrizes e Bases da Educação, beleza? Aí ele fala assim, no artigo 14, olha aí como ele cita exatamente o que ele quer, hein, gente? Menciona-se o projeto político-pedagógico. Opa, então a sua banca já foi muito clara e ela já falou que ela vai cobrar PPP, que vê a escola como um todo em sua perspectiva estratégica, não apenas em uma dimensão pedagógica.
É uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a definir suas prioridades estratégicas, a converter as prioridades em metas educacionais e outras concretas, a decidir o que fazer para alcançar as metas de aprendizagem, a medir se os resultados foram atingidos e avaliar o próprio desempenho. Bom, então vamos lá que essa questão está perguntando assim pra gente, ó, sobre o projeto político-pedagógico. Então vamos lá para a nossa explicação disso aí, lembrando que essa questão está cobrando PPP, mas frente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vamos para a primeira coisa. A LDB, essa questão trouxe aí pra gente o artigo 14. Então vamos ver o que o artigo 14 traz necessariamente pra gente, tá bom? O artigo 14, ele fala assim, ele fala que os sistemas de ensino, isso mesmo, é um artigo que fala da gestão democrática, viu? Ele fala que os sistemas de ensino, eles vão definir as normas da gestão democrática. Ou seja, como a gestão democrática, ela propriamente, ela vai acontecer. É assim que então que esse artigo ele vem falar. Lembrando que a gestão democrática, ela tem que acontecer no ensino público e não na rede privada, beleza? No ensino público e não na rede privada. Mas tem mais coisas aí, quando ele fala aí pra gente. Aqui a gente está falando da educação básica e não da educação superior. Porque, gente, na educação superior, tem gestão democrática? Tem, mas aí as regras são outras, tá? São outras. Bom, quem vai definir as normas de gestão democrática? Vai ser cada sistema de ensino. Então, presta atenção numa coisa. Existe gestão democrática no nosso país? Existe. Quem define as regras? O sistema de ensino. No entanto, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que a gente deve considerar dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da participação. De quem, professor? A participação dos profissionais da educação. Isso mesmo, a participação dos profissionais da educação na proposta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aqui ela nem fala proposta, vou colocar o que ela fala exatamente, mas tem o mesmo sentido, viu? Ela fala do projeto pedagógico. Projeto pedagógico é a mesma coisa de PPP? Sim, tá? Mesma coisa do projeto político-pedagógico. Ou da proposta pedagógica. Pedagógico. O que mais, professor? Ela também vem falar de mais uma ação. Ela fala da participação, agora de quem? Participação, não mais dos profissionais, mas de toda a comunidade escolar e local. Vamos colocar isso aqui, ó, da comunidade escolar, mas também da comunidade local. Onde mesmo? Vamos colocar aqui, ó, nos conselhos escolares. Exatamente, nos conselhos escolares. Professor, qual que é a ideia, qual que é a ação aqui presente? Aqui a gente está falando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala assim, todo o nosso sistema de ensino de educação básica do nosso país vai ter gestão democrática. Quem vai normatizar, quem vai dizer as regras é cada sistema de ensino. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem gestão democrática. Só que a gestão democrática daqui não é igual à do seu sistema de ensino, por exemplo. Aqui a gente tem um processo de escolha, que a comunidade participa. Existem alguns critérios específicos, depois o governador nomeia. Existe um tempo que é um mandato para que isso possa acontecer. É assim que funciona. Tem outros sistemas de ensino que existe um concurso para ser diretor de escola, por exemplo. Gestão democrática vai acontecer de outra forma. Então, prestem atenção. Gestão democrática não é só eleição, mas cada sistema de ensino vai, então, definir. A LDB fala assim, ó, você que define o seu. Mas o que eu não abro mão é que, dá uma olhada aí, ó, é que você siga esses princípios aqui, que tem a participação dos profissionais onde? No projeto pedagógico. O projeto pedagógico tem que ser democrático? Sim. Que tem a participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares. Para essa questão aqui, o que mais vai importar para a gente é isso aqui, ó, participação dos profissionais no projeto pedagógico. Gente, você que vai ser servidor aí em breve, você pode optar e falar assim, eu não quero participar não da proposta pedagógica. Claro que você tem que participar. Gente, está aqui no artigo 14º, você tem que participar, beleza? O que mais, professor, a gente também precisa identificar quando a gente vem falar dessa participação aí dos nossos profissionais? É preciso você se lembrar que o projeto político-pedagógico,
Ele é coletivo. Ele é um projeto político-pedagógico emancipatório. E ele é um projeto político-pedagógico que vai nos levar, coletivo, emancipatório, e que ele vai ser a direção. Ele vai ser o guia. Ele vai ser o norte de todas essas ações do nosso projeto político-pedagógico. Toda a escola precisa seguir. Agora vai ficar fácil de resolver nossa questão. Você quer ver? Sobre o PPP. Letra A. O diretor é o principal responsável por seu planejamento e elaboração, devendo os professores acatar suas decisões? Não, ele não é o principal. E os professores não têm que acatar, eles têm que planejar juntos. Deve obedecer o princípio da regionalidade, para que as escolas próximas organizem projetos semelhantes e coerentes com a população que atenda. Gente, existe esse princípio da regionalidade? Não! Cada escola vai elaborar o seu PPP. Então não tem nada a ver com isso aqui, ó. Letra C. Para o seu planejamento e execução, deve-se guiar pelas instruções oferecidas pelo Ministério da Educação e coordenadorias locais, fazendo as alterações solicitadas pelo supervisor de ensino. Gente, nada a ver essa ideia aqui, ó, de fazendo as alterações solicitadas. E outra, as instruções, elas vão ser dadas pelos sistemas de ensino. A Secretaria de Educação, ela elabora um documento que vai orientar, que vai dizer como deve ser construído aí o projeto político-pedagógico. Letra D. Cada escola pode elaborar o seu, de acordo com seus interesses e os seus alunos e a sua comunidade na qual esteja inserida. Ah, é isso mesmo, gente? Cada escola elabora o seu? Perfeito! Ó, a questãozinha falando de PPP e é exatamente essa ideia da coletividade. Lembra que eu falei que os profissionais têm que participar, que o conselho escolar ele vai também participar da elaboração do projeto político-pedagógico e ele é a representatividade da nossa comunidade. É o principal instrumento de controle institucional pelo Ministério da Educação e, portanto, toda escola deve ter o seu PPP bem elaborado e fundamentado. Gente, ele é um instrumento de controle pelo Ministério da Educação? Tá de sacanagem, né, gente? Ele é o eixo norteador das ações daquela escola. Gabarito só pode ser a letra D. E olha aí, tá vendo? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que você precisa estar atento. Precisa ter um entendimento aí muito claro sobre o projeto político-pedagógico, tá bom? Vamos para a próxima? Olha aí na tela, ó. Questãozinha aí pra gente, também da nossa FCC, que vem falar assim. De acordo com a LDB, a Lei 9394 de 1996, no artigo 58, olha como é característica da FCC dizer o artigo. Então ela quer exatamente como está escrito ali, tá bom? Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. E ele fala, o atendimento educacional... Gente, se a Lei Diretriz e Base da Educação, na verdade se a FCC, já citou que ele está falando de educação especial e ainda trouxe que ele quer o artigo 58, vamos ver o que esse artigo 58 traz aí para nós então? Vamos lá, olha só. LDB, quando ela fala para a gente de educação especial, ela fala pontualmente nos artigos, vamos colocar aqui, ó, nos artigos 58, nos artigos 59 e no artigo 60. Esses são os três artigos aqui, artigo 58, artigo 59 e artigo 60. O artigo 58, ele vai dizer para a gente que a educação especial, ela é uma modalidade da nossa educação e que ela deve ser ofertada exclusivamente ou preferencialmente? Preferencialmente na rede regular. E ele ainda fala aí que existe um público-alvo para isso. Qual é, professor, o público-alvo aí? O público-alvo é o estudante com deficiência, é aquele que possui transtornos globais de desenvolvimento ou aquele que tem altas habilidades ou superdotação. E ainda tem mais, galerinha. Ela fala que, quando necessário, vai ter, então, os serviços de apoio especializado, ó. Apoio especializado.
E esse apoio especializado vai ser onde? Na escola regular, para atender às especificidades e às necessidades do aluno. Bom, a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, ela ainda fala que vai existir o atendimento educacional, que esse atendimento educacional, ele vai ser feito onde? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Esse atendimento educacional vai ser feito nas classes, vai ser feito nas escolas ou nos serviços especializados. Isso mesmo. Sempre em função das condições do aluno, quando não for possível a sua integração. Não foi possível a integração do aluno? Então a gente vai precisar buscar essas ações. Bom, a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, ela fala aí que a educação especial, que essa oferta dessa modalidade, ela se inicia na educação infantil, lá na creche, na pré-escola, e ela vai se estender até onde, professor? Até quando? Ao longo da vida. Isso mesmo, ó, ao longo da vida, por toda a vida do nosso indivíduo, do nosso aluno. E professor, o que mais que a Lei de Diretriz e Base da Educação? Ela fala aí pra gente algumas considerações que você precisa levar. É quando ela fala de currículo, sabe o currículo adequado, metodologia específica, um currículo funcional? Ela fala da terminalidade específica. Aqui tem um peguinha. A terminalidade específica, ela é para o ensino fundamental. Aquela pessoa com deficiência que não conseguiu, que não consegue aí evoluir além daquilo, ou seja, ela já chegou ao máximo ali no ensino fundamental, a escola então ela pode emitir um certificado que equivale ao ensino fundamental, é o de terminalidade específica, reconhecendo que aquela pessoa chegou ao máximo do seu desenvolvimento dentro daquilo que era possível. Com base nisso, vamos resolver nossa questão? Olha aí, gente, ó. Agora vai ficar muito tranquila. Essa questão a gente vai acertá-la também. O atendimento educacional, que a gente acabou de falar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O atendimento educacional. Olha aqui, ó. Aí ele fala assim: será feito exclusivamente por serviços especializados? Exclusivamente a gente já sabe que não, né, gente? Para garantir o bom desenvolvimento do aluno em condições especiais? Não. Será feito pela escola, em local a ser definido pela equipe pedagógica, de modo a evitar constrangimentos para a criança ou ao jovem que necessite cuidados especiais? Não, gente, olha só. Não é só pela escola, não tem essa ideia aqui de constrangimento. É claro que a gente vai evitar, mas não é o que diz o artigo 58 da LDB, tá? Letra C. Em classes, escolas ou serviços especializados. Não foi isso que a gente falou? Classes, escolas ou serviços especializados? Olha aí. Sempre que em função de condições específicas do aluno não for possível a sua integração. Até falei essa palavra para vocês aqui, ó, nas classes comuns. Gabarito deve ser a letra C. Em casa, junto à família, garantindo que a atividade e as avaliações sejam enviadas pela escola e possam ser feitas em domicílio? Nada a ver, né, gente? Em casa, não. Nas escolas, em classes exclusivamente destinadas a alunos especiais? Exclusivo para alunos especiais? Não! Sempre sob a supervisão de pelo menos 2 professores, não é o que a LDB vem falar aí pra gente. Então você vai lembrar que esse atendimento educacional vai ser ofertado em classes, nas escolas ou por meio dos serviços especializados. Gabarito deve ser a letra C. E, gente, posso te falar uma coisa? É a literalidade, exatamente, ó. É literalmente o que está escrito lá na Lei de Diretriz e Base da Educação. Por isso, então, isso aqui foi uma cópia do artigo 58. Fique atento. Quando a banca cita o artigo, como ela fez na questão anterior, e aí ela não cobrou expressamente o que estava ali, mas o entendimento daquilo. Mas quando ela cita, como ela fez aqui agora, ela não vai dar pano pra manga, não. Por que ela não vai dar pano pra manga? Porque ela tá te falando exatamente o que ela quer. Ela tá falando assim, ó, não adianta você viajar na maionese e falar, lá na escola que eu trabalho, meu sobrinho... Não, ela tá cobrando o que tá na lei, tá bom? Então, fuja de outras interpretações. Agora vamos para a próxima questão, também da mesma prova. Fiz questão de trazer questões só atualizadas para vocês, viu? Porque é como a banca tá hoje, né, gente? As bancas mudam, então vamos buscar o entendimento da banca a partir dessa ideia. A Lei de Diretriz e Base da Educação, a LDB, a Lei 9394 de 1996, em seu artigo 21. Gente, de novo, a banca teve o cuidado de citar o artigo. Dispõe sobre a composição dos níveis escolares, afirmando que a educação básica ela é formada pelo quê?
Gente, se você vai fazer uma prova da área da educação e você não sabe isso aqui, você está em maus lençóis. Preciso ser bem sincero com você. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o que significa então aqui. Nível, o que significa? Vamos mudar de cor. Etapa e o que significa modalidade. Quais são cada uma delas, beleza? Então vamos colocar esse códigozinho aqui. Preto é uma modalidade, tá? Azul vai ser uma etapa. Ops, foi mal. E vermelho vai ser um nível. Então, vamos agora para a gente poder destrinchar cada um desses. Nível, galera. Nível. Só existem 2 níveis. Então, eu vou colocar logo o número 2 aqui para vocês. Quais que são os níveis, professor? Existe educação básica e existe educação superior. Só existem esses 2 níveis. Etapas. Quantas são as etapas? São 3 etapas. E quais que são as etapas aí? Existe aí a educação infantil, existe o ensino fundamental e existe o ensino médio. Só isso. Olha aí, ó. Pronto. Existem essas etapas aí. E modalidades? Existem 7 modalidades. Vamos escrever o nome delas aqui? Vamos lá, olha só as modalidades. Eu tenho a educação especial, que a gente acabou de falar dela. Eu tenho a educação de jovens e adultos. Eu tenho a educação profissional e tecnológica. Eu tenho a educação à distância. Eu tenho a educação do campo. Eu tenho a educação escolar indígena e eu tenho a educação quilombola. Essas são as 7 modalidades. Ah, professor, educação domiciliar. Gente, isso não é modalidade. Pelo menos ainda não, tá bom? Fiquem atentos aí sobre essas ações. O que mais que a gente também precisa lembrar? Então, eu já coloquei para vocês o que é nível, o que é etapa e o que é modalidade. Agora eu vou colocar de verdinho aqui, tá bom? Vou colocar de verde aqui as fases, que elas são importantes aí também, as fases. A educação infantil, por exemplo, ela se divide em 2 fases. E quais são as 2 fases? Eu tenho a creche e eu tenho a pré-escola. O ensino fundamental, ele também se divide em 2 fases. E quais são as 2 fases, professor? Eu tenho aqui os anos iniciais e aqui eu tenho os anos finais. Olha aí, gente. Então, tá bem claro aí para vocês, nessa legenda que eu tô tentando fazer aqui, para vocês não confundirem nada na hora da sua prova. Tem algo que eu preciso que vocês evoluam, que é a duração de cada uma delas. E depois da duração, a gente lembrar também aí das idades. Vamos começar com a duração? Olha só, a educação infantil. Vamos colocar a idade e duração aqui. A creche, ela é pensada para o aluno de 0 até 3 anos de idade. A pré-escola, você ingressa aos 4 e você sai com 5 anos de idade. O ensino fundamental como um todo, você vai ingressar aos 6 anos de idade e espera-se que você conclua com 14 anos. Olha aí, ó. E o ensino médio, professor? Você entra com 15 e você sai com 17 anos. Olha aí, essas aqui então são as idades. Eu vou colocar aqui, ó. 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 14 anos e aqui 15 a 17 anos. Beleza? O ensino fundamental, tome muito cuidado com isso, o ensino fundamental, ele tem uma duração, por isso eu vou colocar o D aqui, ó, uma duração de 9 anos. Durante muito tempo ele durou 8 anos, mas ele dura 9. Já o ensino médio, quanto tempo ele dura? Me responde aí. Ele dura 3 anos? Não, ele não dura 3 anos, ele dura no mínimo 3 anos. O que você percebeu que eu coloquei diferente aqui? Eu coloquei a palavra mínimo no ensino médio, mas eu não coloquei a palavra mínimo no ensino fundamental. Porque eu posso ter o ensino médio junto com a educação profissional aqui, ó. E quando eu tenho com a educação profissional, normalmente ele tem uma duração maior, porque ele vai ter que abarcar aí os 2 currículos. Gente, essa questão, ela só quer saber uma coisa, né? E aí fica muito fácil. Ela quer saber sobre o que a educação básica ela é formada. Ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Letra B, tá faltando ensino médio. Letra C, educação superior é um nível
Letra D, creche é uma fase. E ó, os 5 primeiros anos aí é uma das fases do ensino fundamental. Creche é uma fase. Gabarito aqui tem que ser a letra A. Vamos dar uma olhada aqui se é a letra A mesmo? Ah, é a letra A, bem tranquila. Pra gente poder fechar esse assunto aqui, eu só quero dar uma dica pra vocês. Ó, vou até colocar aqui de rosa para poder grifar. Dentro dessa fase aqui, dentro dessa organização, existe aquela educação que ela é OG. O que é OG? Obrigatória e gratuita. O que é obrigatória e gratuita? É a educação dos 4 aos 17 anos. A pré-escola ela é obrigatória e gratuita. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, tanto os anos iniciais quanto finais. E o ensino médio ele também é obrigatório e gratuito. Porque o obrigatório e gratuito é a educação dos 4 até os 17 anos. A única coisa que não é obrigatória e gratuita é a creche. Muitas questões de prova, e a FCC foi bem simples, muitas questões de prova falam assim, a educação obrigatória e gratuita compreende. Aí você não vai falar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Você vai falar pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Gente, eu não sou obrigado a colocar meu filho na creche, mas eu sou obrigado a matriculá-lo na pré-escola. Porque a pré-escola, sim, ela é obrigatória. Lá a organização, o entendimento ali disposto é, então, peculiar para essa ideia, tá bom? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, olha só. Questão que agora vai falar da Constituição Federal, do nosso artigo 211. Gente, até aqui você já conseguiu perceber, né? O tanto que a FCC gosta de citar o artigo. Então, é uma banca que ela vai a fundo, busca aí os documentos e, então, os normativos. O artigo 211 da Constituição Federal de 1998 considera o princípio da descentralização ao dispor sobre a organização dos sistemas de ensino do nosso país. Vamos observar, então, quando a gente vem falar sobre essa ideia e também sobre essa disposição, a partir, então, do nosso artigo 211. Galerinha, vamos fazer um esqueminha aqui, então, do artigo 211, para vocês entenderem como é que ele vai funcionar dentro da prática, tá bom? E dentro daquilo que é, evidentemente, cobrado em prova. O artigo 211, ele fala isso aqui. União, ele fala estados, ele fala Distrito Federal e ele fala municípios. Todo mundo vai atuar em regime de colaboração. Não é de exclusividade, é de colaboração. Todos os entes federados, um vai colaborar com o outro. É isso que ele fala. E ele diz aí o que vai ser a função de cada um dos entes federados. E qual que vai ser a função aí desses entes federados? Ele fala aí, ó, que a União, por exemplo, ela vai ficar responsável pelo quê? Por organizar o sistema federal de ensino. Isso mesmo. E também dos territórios. A União, ela vai financiar as instituições públicas federais e ela vai também exercer em matéria educacional uma função redistributiva e também supletiva. Em que sentido, professor? De forma que ela vai equalizar as oportunidades educacionais para que a gente possa garantir aquele padrão mínimo de qualidade. Para que isso aconteça, galerinha, a União ela vai prestar assistência técnica e também financeira a todos os seus entes federados. Assistência técnica e também financeira. Beleza? Professor, como é que vai funcionar aí os estados, o Distrito Federal e os municípios? Ah, aqui já é distinto, aqui já é diferente. Quando a gente vem falar de estados, Distrito Federal e municípios, aí as atribuições serão distintas. Vamos começar falando dos municípios, porque a Constituição ela faz isso, tá? E lembrando, gente, que essas atribuições aqui, elas nascem a partir de uma emenda constitucional de 1996. Os municípios, eles vão atuar, assim como os estados e o Distrito Federal. Para esses três aqui, eu vou colocar uma palavrinha importante aqui para vocês, ó, que vai abarcar esses três aqui. Qual que é a palavra, professor? A palavra prioritariamente. Então, tudo que eu falar agora para vocês aqui é prioritariamente. Josicleide, me responde uma coisa. Prioritariamente é a mesma coisa... Pode voltar aqui? Prioritariamente é a mesma coisa que exclusivamente? Não, não é? Me responde uma outra coisa, Josicleide. Quando você, né, eu sei que você está querendo namorar aí com uma pessoa, que eu não vou expor aqui, né? Mas se você conseguisse namorar com essa pessoa, você iria pedir prioridade
ou você iria pedir exclusividade? Gente, esse Joseph Clay é possessivo. Você tá vendo? Ele quer exclusividade, é só ele e não prioridade. Joseph Clay, você é possessivo, mas a Constituição não. A Constituição ela não pediu exclusividade. Município, você faz isso. Estado, você só faz isso. Distrito Federal só faz isso. Não, ele fala prioridade. Depois que você fizer a sua prioridade, depois que você ofertar aquilo que é prioridade, aí você pode ofertar outras coisas. Se a sua namorada te bem servir e sobrar tempo, ela pode servir a outras pessoas. Não, gente, esse Joseph Clay, ele é possessivo mesmo. Você vai lembrar disso. A Constituição, ela fala prioridade e o Joseph Clay fala exclusividade. Uma dica para vocês é que a Constituição, nos artigos que se fala de educação, ela só fala exclusividade uma vez. Lá nos princípios, quando ela fala que a única forma de ingresso exclusivamente será por concurso público, por provas e títulos. O que isso significa? Que não existe outra forma, que é só por concurso. Então, qualquer outro lugar que a Constituição tentar empurrar a palavra exclusividade no que tange a educação, tá errado. É só na forma de ingresso. Aqui, então, dá uma olhada aí, ó. Estados, DF, municípios têm a prioridade daquilo que eles devem fazer. E qual que vai ser, professor, a prioridade aí? Agora vamos colocar a prioridade dos municípios. Os municípios, eles têm prioridade na oferta do ensino fundamental e também da educação infantil. Você já sabe que é o ensino fundamental que a gente tinha falado, também sabe que é a educação infantil. Já os estados e o Distrito Federal, de acordo com a nossa Constituição, ó, estados e Distrito Federal, também vão ter a palavra prioridade, tá? Também vão ter a palavra prioridade. Vou escrever aqui para vocês de novo. Prioritariamente. Vão ofertar o quê, professor? Também vão ofertar aí o ensino fundamental, mas também vão ter prioridade no ensino médio. Oxe, o ensino fundamental ele é prioridade dos dois, ó. Prioridade tanto dos estados e do Distrito Federal, quanto também dos municípios, perfeito. Só que os estados e o DF vão ter prioridade no ensino médio e os municípios vão ter prioridade na educação infantil. Isso quer dizer que eu posso encontrar um município oferecendo ensino médio? Posso, mas depois que ele ofertar a educação infantil para todo mundo. Eu posso encontrar um estado oferecendo educação infantil? Posso, depois que ele ofertar ali o ensino médio. Cuidado, porque na LDB é diferente. A LDB ela não vai contrariar a Constituição, mas a LDB ela vai regulamentar isso de outra forma. Ela vai falar o que é a oferta e o que é a prioridade. Beleza? Vamos continuar aí? Dá uma olhada na tela. Olha só que agora essa questão ela vai ficar muito fácil, muito tranquila, quando então a gente vem falar disso aqui. Olha só. Vamos lá. Ops, essa aqui mesmo? Olha lá quando ela fala assim. De acordo com o texto, incumbe a federação financiar os estados e os municípios no nível do ensino fundamental e médio? Gente, ele fala isso, que a federação vai financiar os estados e os municípios? Não, ele não traz pra gente esse texto. Não foi isso que a gente viu. Olha a letra B. Os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Certo ou errado? Certinho. Olha aí, ó. Olha aqui nosso esqueminha. Olha o nosso esqueminha. Estados e DF, prioritariamente, ensino fundamental e ensino médio. Gabarito deve ser a letra B. A educação especial e supletiva é responsabilidade dos municípios. Gente, a educação especial é uma modalidade que deve ser ofertada em todos os níveis de educação. Ela é transversal, então ela é uma responsabilidade de todos. Mas isso nem está no texto da Constituição. As instituições públicas federais se destinam exclusivamente ao ensino superior e de pesquisa. Não. Olha, por exemplo, os IFs aí oferecendo ensino médio, né, gente? Já tá errado aqui. E o âmbito municipal de ensino tem como principal objetivo a equalização das oportunidades educacionais. Gente, realmente, né, os municípios eles vão ter que equalizar essas oportunidades. Mas tá isso lá no artigo 211? Não. Esse objetivo ele é de todo mundo, de todos os entes federados. Gabarito, então, deve ser a letra B. Vamos ver aqui? É letra B. Você viu aí? Ó, essa questão que é importante você pensar. A letra B é a literalidade do que está no artigo 211. A letra E é o entendimento disso. No âmbito dos municípios, mas assim como dos estados, do Distrito Federal, da União, eu quero equalizar as oportunidades. Então fiquem atentos, porque quando eu cito o artigo, eu quero o texto da lei. Tá bom? Vamos para a próxima? Olha aí a próxima questão quando fala. Em tempos em que a sociedade brasileira encontra-se polarizada, caracas, encontra-se mesmo, né, gente? Dividida aí.
Dividida em extremos que poucos escutam e muito falam, o diálogo é fundamental e necessário e encontra na teoria freiriana alicerce fundamental. Diálogo pressupõe a escuta e o respeito ao outro, assim como a necessária compreensão de que não existem dicotomias de saberes quando se dialoga. É bem verdade que o diálogo freiriano, ainda sob forte componente filosófico humanizador, integra-se fortemente ao campo educacional. Sobre Paulo Freire, é correto afirmar. Vamos julgar essa questão então aqui com base no que Paulo Freire traz para nós, tá bom? Vamos lá, gente. O que Paulo Freire ele trazia aí junto dessa palavra diálogo? Vamos primeiro fazer uma referência aqui. Paulo Freire é representante da tendência progressista libertadora. Ó, libertadora. Paulo Freire, ele falava muito do diálogo, tanto que ele desenvolveu um método chamado de método dialogal, beleza? Diálogo, ele falava do método dialogal. Paulo Freire, além de falar desse método aí dialogal, ele traz pra gente uma outra ação que é importante a gente lembrar. Ele falava muito da consciência, da conscientização, ó, vamos colocar consciência. Paulo Freire, ele falava muito da relação horizontal. O que é uma relação horizontal? Uma relação em que o professor está no mesmo patamar que o aluno e os dois juntos vão construir o conhecimento, ó, construção de conhecimento. Paulo Freire, ele criticava, vamos colocar aqui, ó, crítica a quem, professor? Quem que ele criticava? Ele criticava a educação bancária. Que educação bancária é essa? É aquela educação que ela era pautada na transmissão de conteúdos. Eu, professor, simplesmente transmitia conteúdos para o aluno. O professor, ele transmitia conteúdos, esses conteúdos eram tidos como verdades absolutas, tá? Verdades absolutas. E o aluno, ele era um ser passivo que apenas recebia essas informações. Paulo Freire, ele criticava muito isso e o que ele chamava de educação bancária. Quando você vai ao banco depositar alguma coisa, você nem conversa com a máquina, você não dialoga, né? Você deposita, ponto e acabou. Paulo Freire, ele então desenvolveu um outro método que ele chamava de método dialogal, o qual ele usava temas geradores, e por meio desses temas geradores ele então alfabetizava. Gente, Paulo Freire, ele conseguiu uma marca muito incrível utilizando aí o método dialogal. Calma aí, ele conseguiu uma marca muito incrível. O que ele fazia? Paulo Freire, por exemplo, ao invés de ensinar utilizando cartilhas, ele ia a campo e ele fez isso. Ele foi lá nos cortadores de cana. E o que ele fez com os cortadores de cana? Buscava temas geradores daquela realidade. Que temas são importantes para aquela realidade, para aquele cotidiano? E a partir disso ele iria fazer a alfabetização. Gente, Paulo Freire, ele conseguiu alfabetizar um grande número de pessoas utilizando esse método num curto espaço de tempo, sem precisar daquelas cartilhas rígidas. Por isso, até hoje, se fala de Paulo Freire, sobretudo dentro desse diálogo. Vamos fazer essa questão? Olha aí quando ele fala assim, ó. Sobre Paulo Freire. Ele defendia o método da repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, como Eva viu a uva para a alfabetização. Tá de sacanagem, né, gente? Isso aqui é método de cartilha. Quem é que aprende assim? Eva viu a uva. Quem é Eva? Onde é que tem uva? Não tem nada a ver com o meu cotidiano, né? Não é assim que Paulo Freire acredita que é a melhor forma. Suas ideias não devem ser consideradas pelos professores brasileiros, pois nunca foram postas em prática e, portanto, não podem ser comprovadas. Gente, não deve ser consideradas pelos professores brasileiros, tá errado, né, gente? Deve ser sim, tá? Existe comprovação. Hoje, nesse mundo polarizado que a gente tá, algumas pessoas ainda criticam, mas ele é um nome muito bem visto, sobretudo na literatura mundial. Defendia que a educação bancária deveria ser aplicada em todas as escolas como forma de melhorar a educação. Gente, ele defendia a educação bancária? Não, ele criticava. Letra D. Criticava a utilização de cartilhas para o ensino da leitura e da escrita. Aí sim. E com a utilização de suas ideias, conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. E aí, gente, ele fez isso mesmo?
Certinho. Ele criticava essa utilização de cartilhas e ele realmente conseguiu fazer isso aí, ó. Conseguiu, então, alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Perfeito. Letra E. Defendia o fim da escola e a construção de um novo sistema de ensino em que os oprimidos tivessem mais autonomia. Defendia o fim da escola não, né, gente? Mas a reconstrução. Uma escola em que tivesse consciência, né? Uma escola que estivesse ligada à libertação, à autonomia. Vamos ver o gabarito, então, essa letra D? Deixa eu mostrar aí na tela. Gabarito, ó. Ah, é letra D. Letra D de dado. Letra D de dado. De que essa questão estava dada. Depois da explicação, né, gente? Fica muito mais fácil. Vamos, então, para a nossa próxima questão do nosso simulado aqui. Vamos lá. Essa questão vai falar assim, ó. Segundo Lucchesi, a prática da avaliação da aprendizagem para apoiar-se como tal deve apontar para a busca do melhor de todos os educandos. Por isso, é diagnóstica e não voltada para a seleção de uns poucos, como se comportam os exames. Por isso, a avaliação, como dissemos, é inclusiva e, por isso mesmo, democrática e amorosa. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção. De acordo com o texto acima, para que a avaliação da aprendizagem seja inclusiva e democrática, deve-se o quê? Galerinha, então a gente está perguntando agora aqui quais são os aspectos para que a gente possa ter uma avaliação que seja inclusiva e para que a avaliação ela seja democrática. Vamos lá? O que é uma avaliação inclusiva? A avaliação inclusiva é aquela avaliação que ela não exclui, que ela não classifica. É uma avaliação que considera toda a heterogeneidade do processo. Ela considera toda a heterogeneidade aí dentro desse processo. Essa avaliação inclusiva, ela é uma avaliação não classificatória. De jeito nenhum ela vai classificar, tá? E ela é uma avaliação não excludente. Ela é uma avaliação que se preocupa muito mais com a qualidade do que com a quantidade. Gente, que avaliação que é essa inclusiva aqui que a gente pode citar então? Ué, eu tenho duas delas. Eu tenho a avaliação formativa e eu ainda posso, inclusive, considerar a avaliação diagnóstica, sobretudo como um instrumento dentro da avaliação formativa, beleza? Essa é uma avaliação tida como inclusiva. Sabe aquela avaliação que eu, professor, faço só no final do bimestre e eu começo a classificar os alunos? Ó, você passou, vai pro ano seguinte, você não, você vai ficar aqui, ó, comigo no ano que vem, que é pra você aprender o que é bom pra tosse. Essa não é uma avaliação inclusiva. A avaliação inclusiva é aquela que eu faço ao longo de todo o percurso para eu poder identificar os avanços e aquilo que eu ainda preciso intervir na aprendizagem do aluno. O que é uma avaliação democrática? Dá uma olhada aí, ó. A avaliação democrática é aquela avaliação participativa. É uma avaliação em que o aluno, ele é o centro. Ela é uma avaliação que, inclusive, eu posso fazer uso desse mecanismo aqui, ó, da autoavaliação, para o aluno se entender dentro do processo. Gente, é essa avaliação que é defendida hoje. Uma avaliação democrática, uma avaliação inclusiva, que vai se traduzir sobre a avaliação formativa. Vamos ver aqui? De acordo com o texto acima, para que a avaliação da aprendizagem escolar seja inclusiva e democrática, deve: letra A, ser diagnóstica. Pode ou não pode ser diagnóstica? Pode, a fim de orientar o educador a tomar decisões para a conceituação de aprendizagens dos alunos. Certinho. Se apoiar em exames a fim de selecionar? Não, gente. A avaliação inclusiva não pode fazer seleção, muito menos separar. Ser classificatória a fim de definir os aprovados e reprovados? Não, não quero classificar. Ser pontual de acordo com o calendário escolar? Não, ela tem que ser processual todos os dias. Se basear em provas e testes para que seja atribuída uma nota? Gente, a nota não me define quem é o aluno, tá? Muito pelo contrário. Gabarito só pode ser a letra A. Já aconteceu com você de fazer uma prova e sair uma nota e você fala, mas eu não sou isso, eu não sou essa nota, né? Por isso a avaliação, hoje se fala muito dela não ser traduzida por meio então dessas vertentes aí ligadas à nota, tá bom?
Vamos para a próxima? Olha aí na tela, ó. Paula é pedagoga que decidiu abrir sua própria escola e, no momento, montar a matriz curricular das disciplinas que seriam oferecidas. Teve que considerar a LDB, não é verdade? É verdade. Bom, o que a Lei Diretriz e Base da Educação ela vai trazer, então, para a Paula, que ela precisa ficar muito esperta? Gente, a LDB, sobretudo quando ela vem falar de matriz curricular, ou quando ela vem falar de currículo, a Paula precisa considerar currículo. A Paula precisa considerar o artigo 26 da LDB. Vamos trazer algumas considerações aqui do que a Lei Diretriz e Base da Educação nos traz e que são importantes para que a Paula possa montar aí a escola dela, elaborar esse currículo e que esteja tudo de acordo com o que está nos nossos normativos. Primeira coisa que a Paula precisa identificar, que tem que existir uma base nacional comum e essa base vai ser complementada, vai ser enriquecida pela parte diversificada. Alguém avisa isso para Paula, beleza? Alguém avisa isso para Paula. Avisa também para Paula que dentro dessa base nacional comum, aqui deve ter então aquele mínimo, aquilo que todo mundo tem que aprender e que ela é comum para todo o país. E que a parte diversificada não. Aqui é que a gente vai ter as características regionais, as características locais, dentro de todas essas especificidades, beleza? Aí é que a gente vai ter todas essas características. É a parte diversificada que vai ser flexível, que vai mudar de uma escola para outra. Mas tem algumas coisas que a Paula ainda precisa saber, não só disso. A Paula precisa saber que os currículos, obrigatoriamente, devem trazer um estudo da língua portuguesa, porque português é básico, né, gente, aí para todo mundo. Que esse currículo tem que trazer o entendimento da matemática, que esse currículo tem que trazer o conhecimento do mundo físico e também do mundo natural, além da realidade. E que realidade é essa, professor? A realidade social, a realidade política. Mas tem mais coisa que a Paula precisa saber. Duas coisas que caem muito em prova. Uma, a Paula precisa saber sobre a arte e a outra, a Paula precisa saber sobre a educação física. O que a Paula precisa saber da arte, professor? A Paula precisa ter muito claro na cabeça dela que a arte precisa ser ofertada e a arte ela é um componente curricular, assim como a educação física. Elas são componentes obrigatórios. E a arte, nas suas mais diversas formas de expressão. Beleza? A educação física, ela é um componente também obrigatório. E que a sua prática, somente a prática e não a teoria, ela pode ser facultativa em alguns casos. Para quem cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas... Para quem, que mais, professor? Para quem tem mais de 30 anos, para quem tiver prestado aí serviço militar, beleza? Na verdade, estiver prestando, né? E para quem tem filho, então é importante saber disso. Tem algo que as provas também gostam muito de cobrar, é quando a gente vem falar disso aqui, ó, da história, vamos colocar aqui, do Brasil. A história do Brasil, gente, ela não é uma disciplina. Ela é um conteúdo que deve ser propagada referenciando aí todas as nossas matrizes. A matriz indígena, africana e também europeia. Aqui eu tenho uma síntese do artigo 26 que vai nos ajudar a responder essa questão aqui. Vamos lá? No artigo 26, olha só. Letra A. A educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular da educação básica. Sim. E deve ser obrigatoriamente cursada por todos os alunos? É isso mesmo, gente? Obrigatoriamente cursada aí por todos os alunos? Não, galera. Lembra que ela pode ser facultada em alguns casos, né? A prática. Letra A tá errada. Letra B. O ensino da arte, especialmente nas suas expressões regionais, constituirá um componente curricular facultativo da educação básica? É facultativa a arte? Não, a arte é obrigatória. O ensino da língua estrangeira é obrigatório e deverá ser ofertado desde o início da educação básica. Tornando homogênea sua oferta em todos os níveis. Gente, a LDB antes falava língua estrangeira. Agora a LDB fala que a partir do 6º ano do ensino fundamental eu vou ofertar inglês, a língua inglesa. Então não é em toda a educação básica, tá? Eu posso ofertar lá nos anos iniciais?
Posso, mas obrigatoriamente, porque ele falou obrigatório aqui, ó, obrigatório é a partir do 6º ano. Letra D. O currículo da educação básica deve ter uma base nacional comum. Aí sim, a ser complementada pela parte diversificada. Também, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Gabarito só pode ser a letra D. Ó, cabe à instituição escolar elaborar o seu currículo, decidir quais componentes são obrigatórios e complementares. Gente, é a escola que vai decidir o que é obrigatório e o que não é? Lógico que não, né, gente? Já tá errado isso aí. Por isso que a Lei Diretriz e Base da Educação, ela vem trazer esse direcionamento, regulamentar a nossa educação. Vamos ver o gabarito aqui, ó. Se é a letra D mesmo? Olha na tela. Ah, é a letra D. E agora a gente vai para a próxima questão. Ensino religioso. Gente, sempre cai ensino religioso. É incrível isso, como as bancas amam cobrar ensino religioso. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, assegurando o respeito à diversidade, à cultura religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Aí agora com base no nosso artigo 33. Então, você precisa ficar de olho no que o artigo 33 da LDB vem falar. Lembrando que o artigo 33 da LDB está falando do ensino fundamental. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Vamos colocar aqui, ó. Ensino religioso. Gente, presta atenção. Ensino religioso cai em prova desde quando eu fiz concurso. E até hoje os examinadores, eles gostam de cobrar essa história do ensino religioso. Então não cai nessa pegadinha mais não, tá? Você precisa ficar atento a duas coisas. Primeiro, a oferta. Segundo, a matrícula. Segundo, para qual etapa. Terceiro, se é escola pública ou privada. Que mais? Sobre o horário, tá? E depois, ainda aí, sobre o proselitismo. Primeira coisa, o ensino religioso, a oferta é obrigatória. Eu sou obrigado a ofertar ensino religioso. E a matrícula? Ah, essa daqui não, essa aqui ela é facultativa. Para qual etapa? É para toda a educação básica? Não, é somente para o ensino fundamental. Professor, é para a escola pública e privada? Só para a escola pública. Professor, é à tarde, né? O aluno estuda de manhã, ele vai à tarde fazer ensino religioso. Não, é no horário normal. Ah, professor, mas na escola que eu trabalho não é assim não. Como é que vai ficar aqueles alunos que não querem? Gente, esquece a prática. Tô falando da teoria, tô falando da lei. A lei falou que é no horário normal. Posso ter formas de proselitismos, privilegiar uma religião? Não. É vedada as formas de proselitismo. O nosso Estado, ele é laico. Ah, e tem mais uma coisa, tá? O ensino religioso, ele é uma disciplina. Ele não é um conteúdo. Ele é igual a matemática, ciências, história, só não vai ser obrigatório. Galerinha, guarda isso aqui, dá um print nessa tela, não esquece disso não. Isso cai muito em prova. Vocês querem ver como isso vai resolver a nossa questão? Olha aí, ó. Letra A. O ensino religioso como parte integrante da formação básica é disciplina obrigatória para todos os alunos. Não, não é disciplina obrigatória para todos os alunos. A oferta é obrigatória para o ensino fundamental das escolas públicas. Para atender à diversidade cultural religiosa do Brasil, a escola pública deve oferecer fora do horário regular. Não, gente, é dentro do horário. Letra C. O ensino religioso é disciplina obrigatória no currículo das escolas de educação das escolas públicas. Até aí tá certo. Porém, para o aluno, a disciplina é facultativa. Certo ou errado? Aqui tá certo. Olha aí, ó. O aluno é que vai decidir. Os estabelecimentos públicos de ensino podem optar ou não por oferecer. Eles não podem optar. É ensino fundamental? Tem que oferecer. Todas as escolas públicas devem atender ao preceito legal sobre o ensino religioso cristão, em respeito à diversidade cultural religiosa. Gente, ensino religioso cristão não é vedado qualquer forma de proselitismo. Gabarito só pode ser a letra C. Eu não vou privilegiar uma ou outra religião, de maneira alguma, tá bom? Gente, ensino religioso é batata, sempre cai em prova, né? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, olha só, quando fala assim. Os chamados espaços educadores sustentáveis, com o princípio da educação integral, quando aplicados à educação escolar, são. Então vamos buscar aí o que vai ser essa ideia aí da educação integral. Primeira coisa que eu quero que você fique atento é o que é a educação integral, tá?
Educação integral, galera, eu estou falando da formação completa do indivíduo, ó, formação completa. Durante muito tempo, a gente se preocupava com a dimensão cognitiva e a gente não se preocupava com a dimensão afetiva, com a dimensão psicomotora, com a dimensão social. Quase que eu estou esquecendo, ó, social. Então, hoje, a gente vai entender que as 4, elas são indissociáveis e que eu preciso me preocupar com o indivíduo na sua formação global, tá? Isso é educação integral. O que é diferente de educação de tempo integral. Tempo integral é aquele reloginho. É quando o aluno fica, no mínimo, 7 horas na escola. Beleza? Então, são coisas distintas. Educação integral e educação de tempo integral. Professor, o que eu preciso ficar atento aqui também na educação integral? Gente, a educação integral, ela precisa seguir aí alguns princípios que são tidos aí como importantes. E eu vou colocá-los aqui para vocês, eu vou nomear. Territorialidade. O que mais? Integralidade. Transversalidade. Intersetorialização, trabalho em rede, diálogo, escola, comunidade. E nós temos mais um ainda, que é sobretudo quando a gente vem falar do quê, professor? Da convivência escolar. Vou escrever só convivência. Gente, presta atenção nas letras que eu vou grifar. T, I, T, I, T, D, C. Minha letra hoje tá muito ruim, mas é porque hoje eu tô tremendo, tá, gente? Tô com mal de pato, tô brincando. Não, é porque hoje não tá dando não, eu tô com fome. T, D, C. Presta atenção. Territorialidade, integralidade, transversalidade, intersetorialização, trabalho em rede, diálogo escola-comunidade e convivência escolar. Ah, professor, foi muito rápido. Você pode voltar esse vídeo e aí você vai ver aí, ó, TDC. Falou de educação integral, eu preciso seguir esses 7 princípios. O que é territorialidade? Território. Ninguém aprende só na escola. A gente aprende lá fora, rompendo as barreiras, rompendo com os muros da escola. O que é integralidade? É me preocupar com o indivíduo completo, com o indivíduo íntegro em todas as suas ações. O que é transversalidade? Transversal tem um V de vida. Significa que eu vou vincular as aprendizagens do indivíduo, aquilo que o indivíduo tem que aprender, com o interesse real lá fora. Lembra que essa questão está falando de sustentabilidade? Sustentabilidade é importante no mundo lá fora? Sim. Então eu vou trabalhar a sustentabilidade com o meu indivíduo, com o meu aluno, com esse cidadão que a gente está formando. O que é intersetorialização? Lembra de setor? Significa que eu vou romper com aquela ideia de que a educação eu faço sozinho. Não, eu preciso fazer a educação com outros setores. Quando a Secretaria de Educação chama a Secretaria de Saúde para dentro da escola e vacina as crianças, faz aplicação de flúor, isso é intersetorialização. O que é o trabalho em rede? Eu, professor, não consigo trabalhar sozinho. Preciso estar emaranhado, preciso trabalhar com outros profissionais. O que é o diálogo escola-comunidade? Eu não vou conversar só com os outros profissionais, a escola vai conversar com a comunidade, planejamento participativo, para que eu possa escutar. A escola tem muito a ensinar para a comunidade tem muito a ensinar para a escola. E o que é a convivência? Esse princípio muitas vezes não é explicado, mas ele está ligado aí aos aspectos ligados à participação, ao diálogo, à democracia propriamente ele dito. Gente, guardem esses princípios, eles caem muito em prova e vão nos ajudar nessa questão aqui. Quer ver? Olha só. Ele está falando aí, então, da educação integral e dos educadores sustentáveis. Isso deve ser baseado, vamos lá, na oferta de conteúdos e disciplinas com ênfase nas ciências naturais e humanas que permitem a reflexão do coletivo sobre o meio ambiente local e global. Gente, sustentabilidade é um tema transversal. Se é transversal ao V de vida, não é só ciências que vai trabalhar, não, tá? Todas as disciplinas vão dar ênfase nisso, todas. Letra B. Aqueles que têm a intencionalidade de educar para a sustentabilidade,
tornando-se referência para o seu território a partir das ações coerentes entre o currículo, a gestão e as edificações. E aí, gente? Perfeito! Tem que ser intencional, tem que estar ligado à sustentabilidade, respeitando a nossa casa, o nosso habitat. Eu preciso identificar o território em que a gente vivencia. Essas ações precisam estar no currículo, na gestão e, é claro, nas edificações. São espaços abertos às comunidades carentes para a prática de reciclagem em busca de formas de uma nova cidadania? Não, né, gente? Não é só reciclagem. Os que zelam pela conservação ambiental e evidenciam o aprofundamento das desigualdades e engendram a piora dos ambientes estimulando o uso da energia eólica, tem nada a ver nessa especificidade nem de engendrar, tá? E os que utilizam racionalmente todos os insumos destinados ao funcionamento da escola, produzindo o máximo de economia do uso de água e energia elétrica? Gente, sustentabilidade não é só energia, não é só água, por isso o gabarito deve ser a letra B. É toda uma gestão de espaço, de tempo. Já parou para poder pensar que no mundo em que a gente vive hoje, os recursos eles são não renováveis? O que é um recurso não renovável? Acabou a água, desmatou a árvore. Gente, fica tudo por isso mesmo, viu? Fica tudo por isso mesmo. Então não é isso que a gente quer buscar, não. Eu preciso evidenciar uma prática que seja real. Eu preciso ter a consciência que os recursos são não renováveis. E isso, se só o professor de ciências falar, não vai ser uma verdade para o aluno. Agora, se todo mundo falar, aí, meu amigo, a gente vai conseguir plantar aquela sementinha e a gente vai conseguir transformar o mundo, né? Paulo Freire fala que o professor não transforma o mundo, mas eu abro os olhos do aluno, que é um cidadão, e esse cidadão vai fazendo a sua transformação até a gente conseguir transformar a sociedade. E é essa a responsabilidade que a gente precisa ter mesmo, tá bom? Galerinha, e aí, vocês gostaram do simulado? Eu gostei muito, a gente até passou do tempo aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a FCC. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir 3 coisas pra você. Primeiro, se inscreva no canal, preciso da sua inscrição. Segundo, dê um like nesse vídeo. E terceiro, comenta aí pra mim, coloca nos comentários. Normalmente a gente tem muitas pessoas assistindo e poucas comentando. Coloca se você gostou e coloca também qual é a banca que você quer que eu faça um simulado aqui. Lembrando que nosso canal tá cheio de simulados. Então, dá uma olhada aí nos que a gente tem e pede outra banca que depois eu tô aqui com vocês de volta. Tchau, tchau!